Mobilidade Urbana. Apoio AMC. Proteger vidas, esse é o caminho. E patrocínio Assembleia Legislativa, a serviço da cidadania. Você sabia que mobilidade urbana e segurança têm tudo a ver? É sobre isso que nós vamos falar hoje. O programa Mobilidade Urbana está começando agora. Em todo o mundo, a população em áreas urbanas saiu de 751 milhões de pessoas em 1950 para 4,2 bilhões em 2018. Isso é um aumento de aproximadamente 55% da população global total. As projeções da ONU mostram que em 2050, até 68% da população global viverá em áreas urbanas, adicionando 2,5 bilhões de pessoas às cidades. Com o uso excessivo de carros, motos e ônibus nas grandes cidades, os acidentes de trânsito e vítimas fatais estão aumentando junto com as populações. As mortes em áreas urbanas aumentaram 34% desde 2009. Foram 6.227 mortes de pedestres nos Estados Unidos em 2018 e 74% delas ocorreram em áreas urbanas. Foram 859 mortes de ciclistas em 2018. Isso somente nos Estados Unidos. Um aumento de 6,3% em relação a 2017, que marcou o ano como o mais mortal para os ciclistas nos últimos 30 anos. Todas essas estatísticas nos deixam preocupados, é claro. Deslocar-se nas áreas urbanas pode ser perigoso, especialmente para usuários vulneráveis como pedestres, ciclistas e motociclistas. Quanto mais pessoas compartilham as vias, os perigos se tornam mais prováveis. Por isso, segurança no trânsito tem total conexão com qualidade de vida e saúde na convivência com a urbanidade. No programa de hoje, a gente vai conversar bastante sobre segurança no trânsito e também sobre inclusão, com o advogado e coordenador especial da inclusão de pessoas com deficiência na Prefeitura Municipal de Fortaleza, Emerson Damasceno. Mas antes, vamos acompanhar uma matéria que mostra como a mobilidade urbana é também importante quando o assunto é salvar vidas. Olha só! O ordenamento do trânsito, o controle de tráfego e o apoio em casos de sinistro nas ruas de Fortaleza são apenas algumas das atividades executadas por agentes da AMC. A rotina diária envolve também salvar vidas de outro modo: o apoio no transporte de órgãos para transplante. Para qualificar o efetivo operacional nesse tipo de operação, 20 agentes participaram de um treinamento com simulação para esse tipo de evento. Seguinte, já tá todo mundo lá embaixo, daqui a pouco então a gente já vai sair nessa nossa grande simulação, só que eu pedi para todo mundo esperar, que ele tem moral, né? Pedi para todo mundo esperar lá embaixo, ô gente, brincadeira, para falar aqui com o Garcia, né? Eu sei que você já tem um tempo aqui de casa e eu queria que você explicasse como é que funciona esse tipo de operação. Na verdade, o que a gente vai acompanhar é uma simulação do transporte de uma autoridade, mas vocês fazem também esse tipo de ação para transplante de órgãos, não é isso? E esse tipo de simulação que nós estamos fazendo hoje é para nós otimizarmos justamente esse deslocamento, tanto, não só da autoridade, mas principalmente do transplante de órgão, dos hospitais, onde o hospital onde aquela pessoa vai ter o seu órgão tirado, até o hospital onde já tem um paciente esperando. E a gente tenta fazer isso o mais rápido possível. Por quê? Porque quanto mais rápido esse órgão chegar no hospital, maiores serão as chances daquela pessoa que está recebendo ele ter, digamos, uma recuperação e ter uma aceitação daquele órgão melhor. Legal. Garcia, eu confesso a você, né, que em tanto tempo de jornalismo eu sequer havia imaginado a possibilidade, né, de um dia acompanhar isso real, e também não nego que sempre ficava me perguntando como é que acontece esse transplante de órgãos e tal. Acredito que você já tenha participado de alguns, Já né? participei de vários. E como que é a emoção, cara?
a adrenalina sobe, porque a gente fica na expectativa lá embaixo de receber a notícia de que a operação está em andamento. Certo. Então desce geralmente uma enfermeira ou um médico com esse órgão, a gente fica lá embaixo esperando e imediatamente a gente já sai para parar todo o trânsito, liberar toda a via para que essa ambulância consiga seguir o mais rápido possível. E nesse momento a gente pede a colaboração de vocês, que quando vocês ouvirem uma sirene, vocês viram um giroflex de uma ambulância, por favor abram caminho, porque tem alguém ali que corre risco de morte. E esse gesto que a gente faz de abrir caminho é importantíssimo para salvar vidas. Você falou em adrenalina, na verdade eu fico me imaginando, tendo empatia, me colocando no seu lugar, né? Imaginando assim, recebendo aquele órgão, aquele isopor, enfim, né? Sabendo que ali tem a possibilidade de uma outra pessoa ser salva em um outro lugar. Vou te fazer uma pergunta pessoal, você já chegou a ver a família daquela pessoa que estava doando, ou então você... Enfim, outras vezes já chegou a ver também a família de quem recebe? Em uma oportunidade, eu tive o prazer de conhecer a família de quem estava recebendo. Legal. E eles fizeram questão de vir falar conosco, nos agradecer por ter feito esse deslocamento, porque na situação em questão a ambulância quebrou. Então nós tivemos que pegar o órgão e colocar dentro de uma viatura nossa. Aí nós trouxemos na nossa viatura até o hospital, junto com a escolta dos motociclistas. Então eles vieram falar conosco, vieram agradecer, porque se a gente não, de imediato, tivesse tomado essa iniciativa de colocar na nossa viatura, poderia ser que aquele órgão fosse perdido. Claro, sem dúvida. Gente, nossa, parece situação de filme isso aqui, ó. Tô adorando isso e fico mais feliz em saber que tudo isso deu certo. Agora, esse tipo de operação, na verdade, eles acontecem, não é nada combinado, né? Vocês precisam ficar alertas, como que acontece esse chamado? Tem um órgão aqui, a gente precisa Geralmente, o hospital entra em contato e a gente fica sabendo na hora. Eu preciso de 5 motociclistas urgentes na frente do IJF para fazer uma escolta de um transplante de órgão. Aí a gente corre para lá e fica lá esperando. Aí, no último transplante que nós fizemos, foram retirados 2 órgãos da vítima. Então, a gente fez o primeiro transplante do coração, voltou muito rápido para depois levar o pulmão. Então, 2 pacientes que estavam no hospital de Messejana foram contemplados com esses órgãos. E um detalhe, se você não é um doador de órgãos, por favor, seja. Vamos deixar esse egoísmo de lado e vamos ver que quando a gente parte dessa para melhor, tudo isso aqui fica. E isso aqui pode salvar a vida de alguém. Eu já estou falando demais, já está na hora da gente descer, vamos nessa? Vamos lá. Vamos treinar para salvar mais vidas, tá bom? Vamos lá. O trabalho de escolta envolve a realização de comboio com viaturas e motocicletas. Esse tipo de ação é feita tanto para o transporte de autoridades de Estado, como também no transporte de órgãos que serão transplantados. Como batedores, os agentes realizam bloqueios provisórios nas vias transversais e se comunicam com os engenheiros da Central de Mobilidade para a preservação de vidas no trânsito, onde é feito o controle dos semáforos inteligentes. No ano passado, os batedores atuaram em 4 operações de transporte de órgãos para transplante. Para se ter uma ideia da importância desse tipo de ação para se salvar uma vida, já que cada segundo é decisivo, é importante saber que o tempo de trajeto do IJF até o Hospital da Messejana, por exemplo, consegue ser diminuído de 25 para apenas 7 minutos. Esse cara aqui, pelo que eu percebi, ele é o que manda, ele que dá as ordens, é mais ou menos isso que você faz, né, aqui, Alexandre? Hoje, especialmente nesse evento, eu estou como coordenador de operação de batedor, né, e sou o comandante da escolta, e hoje realmente quem está dando as ordens sou eu. Olha aí, ó. Então a gente está falando com quem manda, é bom assim. Cara, me fala uma coisa, enquanto a gente estava acompanhando aqui esse treinamento de vocês, a gente percebeu que há uma preocupação em se seguir milimetricamente todas as ordens, todos os gestos. Ninguém pode sair de linha aqui? Nesse evento, infelizmente ou felizmente, não. A gente já treina bastante, a gente já procura massificar essa doutrina de que
quantos menores são os erros aqui, mais sucesso a gente vai ter na operação. Por quê? É um deslocamento que acontece em alta velocidade, para que a gente garanta um percurso pleno e limpo para aquela autoridade que a gente está conduzindo. Então, para isso, para que a gente possa empreender grande velocidade, a gente precisa contar com a colaboração do colega que está trabalhando junto com a gente. Então, a minha vida está depositada na mão dele, a minha segurança está depositada na mão dele, assim como a dele também está depositada na minha. Esse ano completo 20 anos. E assim, eu procurei sempre galgar todos os degraus que apareceram. E hoje eu tenho orgulho de dizer que eu faço parte de um seleto grupo de instrutores de pilotagem, que é uma coisa que eu gosto bastante, me identifico bastante. E tenho orgulho de dizer que os cursos que nós ministramos para os nossos, nós também ministramos para grandes instituições como o Exército Brasileiro, Polícia Militar, Guarda Municipal, outros Demutrans de outros municípios aqui do estado do Ceará, enfim. Quando a gente vê o nosso trabalho reconhecido nessa esfera, então a gente viu que o que a gente fez até agora foi sucesso. Mobilidade urbana, para mim, é o sagrado direito de ir e vir, mas não corriqueiramente, como numa definição estritamente certa do que seria isso. Para mim, mobilidade urbana é o passeio de bicicleta no sábado ou no domingo, eu sair de dentro de casa e poder pegar um ônibus com tranquilidade, que ele venha com rapidez e que eu chegue no meu destino com rapidez, que as avenidas não estejam entupidas ou interditadas por qualquer outro tipo de obra ou engarrafamento por conta da quantidade imensa de veículos. Enfim, mobilidade urbana para mim é o deslocamento, é o pleno deslocamento, o deslocamento livre, rápido e fácil. E agora a gente faz uma rápida parada, mas no próximo bloco tem mais mobilidade urbana. A gente volta já. Voltamos para mais uma entrevista aqui no Mobilidade Urbana, sempre um tema bacana para a gente discutir aqui. Hoje eu converso com Emerson Damasceno, ele é coordenador especial da inclusão de pessoas com deficiência na Prefeitura Municipal de Fortaleza. Emerson, seja bem-vindo aqui ao nosso programa, prazer estar falando com você. Obrigado, ótima pauta. Fortaleza é uma cidade inclusiva, Emerson? Ainda não como a imensa maioria das cidades e grandes capitais do país, mas a gente tem um viés pela inclusão. A gente tem que falar hoje, quando se fala sobre inclusão de grandes metrópoles, a gente fala se o viés é inclusivo ou não. Então Fortaleza sim está com um viés positivo, mas ainda, obviamente, como as cidades brasileiras como um todo, a gente precisa avançar muito ainda na questão da inclusão. Quais são esses desafios que vocês precisam enfrentar? Principalmente as barreiras, né? A gente tem políticas públicas afirmativas, de inclusão, mas as barreiras que existem em toda a sociedade ainda são muito grandes, barreiras altitudinais, barreiras de comunicação, de transporte, urbanísticas, arquitetônicas, mas com a consolidação de uma legislação a favor da inclusão pelo direito de pessoas com deficiência muito robusta, a gente vem avançando bastante e isso é de fato muito positivo. Na prática, o que é que tem sido feito que você pode falar para a gente? Olha, vamos lá, a gente tem políticas públicas que acabam sendo pulverizadas por conta da administração, da gestão mesmo, ser pautada através de diversas secretarias, mas podemos falar, por exemplo, na área da educação inclusiva, a gente tem um aumento muito grande de profissionais de apoio, que são um direito legal de alunos e alunas com deficiência, a gente tem um aumento da matrícula de estudantes com deficiência. Hoje estamos ultrapassando 10 mil alunas e alunos com deficiência, é muito positivo. Na área da infraestrutura, a reurbanização da cidade com mais acessibilidade para a locomoção de pessoas com deficiência, através de revitalização de praças, grandes corredores com acessibilidade, por exemplo, a Beira-Mar também é um ótimo exemplo. Temos projetos como o Bike Sem Barreiras, o projeto Praia Acessível, que inclui e dá garantia ao lazer e até ao desporto para pessoas com deficiência, como um projeto recém-lançado, que é o Esporte Sem Limites,
através da CECEL. E temos também a questão da saúde. Você está colocando centros especializados, como as policlínicas hoje, temos 2, são novas e estão garantindo mais acesso à saúde para pessoas com deficiência, de forma que você tem políticas públicas que acabam na convergência dessas políticas, tornando uma cidade com menos barreiras e mais inclusiva. Como a ordenação das calçadas impacta na mobilidade das pessoas com deficiência física? Diretamente, né? Diretamente. Eu acho que é o maior gargalo que se tem no Brasil, no país, a questão da falta de acessibilidade nas calçadas. Foi feito aqui um caderno que trata das boas práticas, né? Inclusive um plano municipal de caminhabilidade, mas sempre destacando que isso é um gargalo muito grande no país por conta da própria disparidade social que há. A responsabilidade pela padronização e tornar calçadas acessíveis é do dono do terreno, do dono da casa, enfim. E a gente sabe que tem grandes bairros com uma vulnerabilidade social contundente e isso torna muito difícil que a pessoa consiga efetivamente colocar aquela padronização legal. Então, para isso, o que é necessário? Conhecimento, claro, divulgação dessa obrigação, porque tem gente até que não sabe disso. Tem uma questão cultural aí também, não tem? Muito, muito cultural. Por isso que eu digo que você tem mais de 200 anos a cidade indo na acessibilidade. De algumas décadas para cá, com a evolução, inclusive, legal disso, você começa a educar as pessoas e cobrando mais delas. Mas, assim, a pessoa tem que entender que a responsabilidade é dela, dona do terreno, da casa, enfim, o que for, se for uma empresa, e para isso garantir que pessoas com deficiência possam se locomover na cidade. É um direito básico de ir e vir. Então acho que hoje isso é o maior gargalo que se tem em qualquer grande cidade. Nosso programa agora vai fazer uma ponte aérea e vamos falar com Zé Lobo. Ele é especialista em mobilidade ativa. Vamos lá! Eu sou Zé Lobo, sou um dos fundadores da organização Transporte Ativo, que busca promover o uso das bicicletas no ambiente urbano. Para mim, mobilidade urbana é aquilo que todas as pessoas fazem em algum momento do seu dia, se deslocando para um lugar, para o outro. Existem várias formas de se fazer isso. Muitas vezes elas se misturam, muitas vezes não. É uma coisa que a compreensão pelo cidadão comum não é muito fácil, mas ao mesmo tempo é fácil de compreender porque a gente está muito envolvido com ela. Então é muito bom a gente poder falar sobre isso e ouvir sobre esse tema. A mobilidade ativa é todo aquele deslocamento que as pessoas fazem no seu dia a dia que independe de uma máquina ou de um combustível fóssil ou de uma eletricidade, de qualquer outra forma de energia. Ela usa só a sua própria energia. Ou seja, é o caminhar que todo mundo faz desde quando não existia veículo nenhum, os seres humanos já caminhavam, fazem isso até hoje. Mesmo que seja só uma parte da viagem, muitas vezes você tem que caminhar até o estacionamento onde está o seu carro, tem que caminhar até o ponto de ônibus, até uma estação de trem ou metrô. Então essa parte da viagem é uma parte ativa. E tem as viagens inteiras que são feitas em mobilidade ativa, que é quando você vai a pé de um ponto ao outro, quando você vai de bicicleta. Existem muitos brinquedos que hoje fazem parte da mobilidade nas cidades ainda. Embora a maioria das cidades não os encare como meio de transporte, o usuário encara, que é o patins, o patinete, o skate. É impressionante. Eu moro aqui no Rio de Janeiro, o número de alunos que vão para as escolas e para as faculdades de skate usando as ciclovias, ou seja, é um meio de transporte para aquelas pessoas, embora não esteja regulamentado e não seja visto, logo não tenha planejamento para eles. E quais os benefícios desse meio de transporte? Para o indivíduo, ele está mais livre, está em maior contato com a cidade, ele sente o cheiro das coisas da padaria quando ele passa, sente o cheiro do pãozinho, ele vê muito melhor as coisas que estão ali. Se um amigo passar por ele, ele pode dar tchau, ele tem um contato mais próximo com as pessoas, a saúde dele melhora. Eu costumo dizer que os transportes ativos são o único meio de transporte que quanto mais você usa, mais longe ele pode ir, porque ele vai ficando melhor, né? A sua capacidade física vai melhorando. Então, se você antes pedalava 3 km, 3 meses fazendo isso, você passa a fazer 5, 6, ou seja, vai sempre aumentando. E para a cidade, você tem uma cidade com pessoas mais felizes, com melhor qualidade de vida, menos poluição atmosférica, menos ruído e menos congestionamentos também, né?
porque grande parte dos deslocamentos nas cidades, são números impressionantes que a gente não imagina, são viagens de até 3 a 5 quilômetros. Muitas cidades grandes, esses deslocamentos chegam a ser 50% dos deslocamentos. 5 quilômetros você faz a pé em 40 minutos, você faz de bicicleta em 20 minutos. Se a gente transformar todos esses deslocamentos em deslocamento ativo, você vai ter um número muito menor de carros, de veículos motorizados circulando na cidade, lógico, consequentemente o trânsito vai fluir muito mais. Então tem esse poder de melhorar o congestionamento e o trânsito da cidade também. Independente dos esforços governamentais, que nesse aspecto de fazer ciclovias, fazer infraestrutura para bicicleta tem crescido muito no mundo inteiro e no Brasil também. Muitas cidades hoje planejam para bicicleta, coisa que há 10, 15 anos atrás não existia. Mas independente disso, o cidadão tem cada vez mais buscado alternativas para se deslocar no seu dia a dia, principalmente por causa das problemas que a mobilidade urbana está tendo, né? São muitas pessoas migrando para as cidades hoje, as cidades continuam com o seu tamanho original, crescem muito mais devagar do que a população, então você tem um problema de mobilidade muito grande e as pessoas, independentes do que o governo está fazendo, fazer infraestrutura ou não, buscam novas soluções. E aí uma coisa puxa a outra, né? Se você tem mais ciclistas pela cidade, a cidade acaba tendo que fazer infraestrutura cicloviária que naturalmente atrai mais pessoas, porque tem aquelas pessoas mais ousadas que vão para a rua e usam a bicicleta. O Código de Trânsito brasileiro permite isso, então elas vão lá, fazem isso, mas tem muitas que não se sentem à vontade, porque o nosso trânsito no Brasil, principalmente nas grandes cidades, é muito violento, cada um por si, então não são todos que se arriscam a ir por ali, né? Mas quando você faz uma infraestrutura, todas essas pessoas aparecem. A gente tem casos de contagens de bicicleta no Rio e em São Paulo, na mesma rua, antes e depois da infraestrutura cicloviária. É impressionante como aumenta o número de mulheres pedalando, de pessoas levando crianças para a escola, crianças na cadeirinha, né, de idosos, ou seja, todos esses personagens mais frágeis do trânsito passam a usar a infraestrutura cicloviária quando ela é apresentada. Então, é uma bola de neve, né? Quanto mais gente pedala, mais a cidade precisa fazer infraestrutura, quanto mais infraestrutura se faz, mais pessoas pedalam o caminho e fazem outras coisas. Então, vem crescendo muito e são vários os motivos que fazem a pessoa escolher a bicicleta hoje em dia, né? Saúde, meio ambiente, tempo para chegar nos lugares, custo. Então tem uma série de benefícios que a bicicleta apresenta, muitos deles ligados aos objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, e a pessoa acaba fazendo isso sem querer, né? Ela pensa no benefício próprio, como eu vou chegar mais rápido, como eu vou chegar no mesmo tempo. Aliás, esse é um fator muito interessante dos transportes ativos, não importa como esteja o tempo, como esteja o trânsito, a pessoa sempre vai levar o mesmo tempo para ir de um lugar para o outro. O que é que os ônibus têm feito ou as empresas têm feito para adaptar a essa necessidade das pessoas com deficiência? Nós temos quase 100% de acessibilidade nos ônibus, né? Ônibus com plataformas acessíveis para pessoas com deficiência. Mas ainda há também uma questão de falha nos mecanismos, isso é muito denunciado e só pode ser resolvido através da prática de denúncia e fiscalização também. Então há um trabalho, inclusive, feito pela coordenadoria para que as empresas de ônibus sejam mais fiscalizadas e identifiquem também esse tipo de problema, de barreira. Além disso, a questão atitudinal. Então, há vários mecanismos, até mesmo de fazer com que os profissionais que trabalham com transporte, que estão ali nos grandes terminais, eles tenham a atitude correta e inclusiva para tratar com pessoas com deficiência, como, obviamente, os próprios motoristas de ônibus que estão ali dentro daquela unidade de transporte para saber como identificar, como tratar, como receber bem de uma forma que não seja capacitista. Agora a gente sai dos ônibus, do transporte público e vamos para os prédios públicos. Como eles têm trabalhado para ajudar essa classe? Os prédios novos, eles praticamente todos têm a obrigação de não ter barreiras arquitetônicas, né? Ou seja, um edifício que seja feito para todas as pessoas. É importante destacar, uma sociedade só é justa e inclusiva se ela for pensada para todas as pessoas, com e sem deficiência, né? Então, os edifícios têm que ser padronizados, inclusive com o banheiro, que é uma necessidade muito premente, com acessibilidade para pessoas com deficiência, com plataforma elevatória ou elevador também, espaços amplos,
piso podotátil, enfim. O grande problema não são os prédios novos, sejam eles públicos ou privados, mas sim antigos. E para isso há um trabalho de fiscalização de vários agentes do poder público, também a cobrança necessária e importante do Ministério Público, para que, quando identificados esse tipo de barreiras arquitetônicas, haja uma pronta solução dos casos e que sempre os edifícios novos e os que sejam eventualmente contratados sejam locais com acessibilidade. E o privado, Emerson, como é que o privado está agindo? Ele está em disparidade ou está caminhando bem aí junto às providências? Locais novos, assim, grandes centros, até que há uma acessibilidade boa. Locais, prédios antigos, não, né? E para isso que há fiscalizações. Você tem avanço legal em relação a poder fiscalizar, por exemplo, em vagas reservadas para pessoas com deficiência. O poder público pode entrar nos locais para poder, mesmo privado, e fazer essa fiscalização. Mas assim, o que eu testemunho muito quando a gente aborda um empresário, enfim, um cidadão, identificando aquele tipo de incongruência, de ilegalidade, que não está de acordo com as normas técnicas, é que as pessoas têm a boa vontade, né? Muitas delas não sabem que efetivamente estavam descumprindo e quando intimadas, quando notificadas, elas acabam fazendo esse cumprimento. Obviamente há pessoas que descumprem por querer descumprir mesmo, mas para isso tem o poder público, tem as agências de fiscalização para fazer esse tipo de autuação. Tem mais dicas para você. Está na hora do quadro, siga a dica. Meu nome é Biratã Teixeira, eu sou o diretor de Educação de Trânsito do Detran Ceará. E vim aqui falar no quadro Siga essa dica. E vim falar sobre gentileza no trânsito. O trânsito é o espaço onde todos os atores circulam e precisamos ter ali um tratamento cordial com todos eles. Não responder provocações no trânsito, não sair buzinando aleatoriamente e ao final do nosso dia chegamos em casa ao nosso trabalho com harmonia, sem nenhum transtorno. Siga essa dica. Para finalizar, eu queria saber, na sua opinião, o que a sociedade pode fazer para tornar Fortaleza uma cidade mais acessível para as pessoas com deficiência? Buscar se interessar sobre o direito das pessoas com deficiência, sobre as normas de acessibilidade, saber basicamente que uma barreira, talvez a pior que nós enfrentamos, é a barreira atitudinal, que vem da atitude das pessoas, uma atitude de não incluir. Sabendo que uma sociedade justa se ela é feita para todas as pessoas, com e sem deficiência. E que pessoas com deficiência, nós somos iguais a todo mundo. Como? Diferentes. Não há ninguém igual, rigorosamente igual em sociedade. E para isso você tem que eliminar as barreiras atitudinais, urbanísticas, arquitetônicas e quando isso for de sua incumbência, seja no comércio, seja na sua calçada, seja na sua atitude como cidadão frente à sociedade, é responsabilidade sua lutar conosco, porque não se faz a luta contra o capacitismo sem a participação também de pessoas sem deficiência. Muito bem. Fechamos aqui mais uma entrevista. Eu conversei com Emerson Damasceno, ele é coordenador especial de inclusão de pessoas deficientes na Prefeitura de Fortaleza. Emerson, muito obrigado pela sua participação aqui, muito sucesso aí na sua empreitada, viu? Eu que agradeço e parabéns pela pauta necessária, mobilidade urbana. Ela está diretamente ligada com a questão da mobilidade da pessoa com deficiência, a inclusão delas e a acessibilidade. Muito obrigado também. Fechamos aqui mais um programa, muito obrigado pela sua companhia. Nós voltamos no próximo episódio e eu espero você. Um grande abraço e até lá! Mobilidade Urbana. Patrocínio Assembleia Legislativa, a serviço da cidadania. E apoio AMC. Proteger vidas, esse é o caminho.